sou o professor Érico, estou aqui para ministrar a aula de Programação 1 do curso de Mecatrônica, certo? E na aula 1 a gente vai estar fazendo a introdução à lógica de programação, as formas de representação de algoritmos e trabalhar um pouco sobre a manipulação de dados. Tá? Bem, a lógica, certo? É uma coisa natural do ser humano, é tanto que está ali. Pensamento lógico é o pensamento do ser humano. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A partir daí a gente começa a determinar o que é lógico para a gente. Uma coisa que acontece sobre determinadas ações ou alguma coisa que saiu do contexto que a gente espera. A disciplina de lógica, ela vem nos ajudar a melhorar, a fazer com que o pensamento seja traçado em uma linha reta, onde a gente não vai ter influência de um meio externo, né? Como a gente está vendo aqui, algoritmizando o pensamento. Uma sequência detalhada de ações a serem executadas para realizar alguma tarefa. Daí vem a questão, o lógico. A gente tem que trabalhar com uma entrada, o raciocínio que a gente vai utilizar para a gente resolver aquele problema, que é o processamento, e já determinar qual é a resposta que a gente vai dar para esse processamento. Tá? Uma coisa que a gente pode estar trabalhando, por exemplo, é eu tenho um problema, eu preciso resolvê-lo. Do mais natural possível, um problema de casa, do cotidiano, por exemplo. Como é que eu resolvo? Primeiro eu tenho que saber o que causa aquele problema, determinar bem o problema. Depois disso, determinar o que eu vou precisar para resolver o problema. Logo em seguida eu vou pensar, que é o processamento, é a forma de raciocinar o problema, e logo depois que eu resolver isso, eu tenho que dizer como é que eu vou dar a resposta que eu resolvi o problema. Então, seguindo as 3 etapas, entrada, processamento e saída. A gente vai ver como melhorar ou como dar essa resposta, né? Como representar o algoritmo que a gente acabou de criar. Né? Porque o algoritmo é a forma de escrever. São 3 formas. A gente tem a descrição narrativa, que é o uso da linguagem natural, ou seja, é a forma com que eu estou falando, como o problema me foi contado, eu explicar o que eu vou utilizar, como eu vou resolver. É a forma de apresentar. Assim como eu estou fazendo aqui, eu estou usando uma descrição narrativa para estar tentando passar os conteúdos ou o conteúdo para vocês. O fluxograma. O fluxograma ele permite mostrar de forma gráfica a lógica do algoritmo, enfatizando os passos individuais e o fluxo da execução. Como é que é isso? É um desenho, onde a gente vai estar utilizando símbolos para representar a entrada dos dados, o que eu vou utilizar, para representar o processamento e para representar a saída. Isso tudo amarrado por setas que vão mostrar por onde ele vai caminhar. É como um mapa. O pseudocódigo é a forma escrita, só que essa forma escrita não é como a linguagem natural. Isso ela vai utilizar termos que são convencionados para indicar as instruções que o programa vai receber. É um código falso. Pseudo é falso, né? É um código falso. Ele não vai utilizar uma linguagem nem natural e nem uma linguagem de programação, que a gente vai ver isso mais à frente. Aqui a gente tem exemplo do fluxograma, vai utilizar símbolos geométricos, como a elipse, que vai indicar o início e o fim do código. Já estou traçando aí uma correspondência entre o fluxograma e o pseudocódigo, tá certo? O retângulo, que ele indica os processamentos. Toda vez que eu tiver um processamento, uma conta, certo? Uma atribuição, a gente vai já falar de atribuição, eu vou usar um processamento, ou seja, um retângulo. Essa imagem que determina a exibição, ela lembra muito a tela de uma TV antiga, uma tela de tubo catódico, onde ela tem essa formazinha aí meio diferente. A gente, em algumas representações, algumas
fluxogramas, a gente encontra a representação de uma folha de papel, né, que também serve para representar, só que um seria exibição na tela e o papel seria exibição na impressora. O próximo símbolo, que seria o losango, ele representa a tomada de decisões. Sempre que eu preciso tomar uma decisão, eu tenho duas respostas, né? Para a informática, a computação ela é binária, então ela tem sempre duas respostas. Daí eu vou utilizar o losango para me dar a saída por um lado do losango ou por outro. O círculo, que representa um conector, é simplesmente para fazer a conexão entre as partes de um fluxograma. Ela não existe no pseudocódigo, na verdade. Ela vai fazer a conexão do fluxograma, que ela, por exemplo, pode ficar muito grande, então a gente vai fazer com que a gente indique onde começa e onde termina, onde faz a conexão entre as duas partes. E a seta, que indica a direção do fluxo, para onde ela está seguindo. Bem, manipulação de dados. Vamos começar aqui, nessa parte da aula, a tratar algumas definições que são de extrema importância na programação. Primeiro caso é variáveis. A variável, ela guarda a informação que a gente precisa para trabalhar. Tá? Por definição, é um espaço reservado na memória para armazenar dados. Tá bom? Toda vez que eu preciso guardar uma informação, eu utilizo uma variável. E estas variáveis, elas não são de qualquer forma, ela tem tipos definidos. Tá? Os tipos primários ou primitivos são inteiro, para guardar números que são inteiros. Quais são os números inteiros, né? São aqueles que não têm uma parte decimal. O real, que também vai guardar número, só que a variável, um tipo real, ele guarda variáveis que têm um ponto flutuante. Ponto flutuante, o que é isso? Simplesmente é a definição que a gente utiliza para dizer que ele tem uma parte decimal. O tipo caractere, que ele guarda informações alfanuméricas, ou seja, ele guarda letras e números. Só que o detalhe é que se você guardar um número em um tipo caractere, ele será tratado como o símbolo do número e não o número. Você não poderá realizar operações de adição, por exemplo, com aquele número que está guardado na memória como um caractere. E o outro tipo é o tipo lógico. O tipo lógico ele tem duas respostas apenas, verdadeiro ou presença de energia, e falso ou zero, ausência de energia. Tá? A gente vai trabalhar alguns exemplos depois e nós vamos construir vamos ver a importância de cada tipo desse. Né? Para manipulação de dados, a gente vai ver também os operadores. Bem, os operadores que a gente conhece, né? A gente trabalha com alguns desde muito tempo, como por exemplo os aritméticos. Né? A gente tem a adição e subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e um operador que a gente não conhece da matemática, porque ele não existe na matemática, que chama resto. Tá? A adição e a subtração utilizam os mesmos símbolos da matemática tradicional. A multiplicação, na matemática tradicional, né, no ensino médio, ela é substituída por um ponto. Já na programação, ela é utilizado o símbolo do asterisco. A divisão, ela é a barra inclinada para a direita. A potenciação, a gente utiliza 2 asteriscos, já que a potenciação é multiplicação, ela utiliza 2 asteriscos. E o resto, ela não utiliza um operador específico, e sim uma palavra, certo? Uma palavra mod, M-O-D, que vem do termo módulo. Tá? Temos os operadores relacionais, que a gente também já conhece da matemática, a igualdade, maior que, menor que, tá? Maior ou igual, menor ou igual e diferente. Sendo que esses 3 últimos, ele existe um pouco diferente a forma de grafá-los. Lá no nosso caderno, quando a gente está estudando matemática, o maior ou igual, ele fica juntinho. Na programação, ele não existe esse símbolo junto. A gente utiliza o símbolo de maior, seguido logo pelo sinal de igual. O de menor da mesma forma, menor e logo em seguida o sinal de igual. A gente utiliza 2 símbolos para um operador.
O de diferente, se você procurar no teclado, você não vai encontrar aquele sinal tradicional, que é o igual cortado. Então, para representá-los, nós vamos estar utilizando o sinal de maior e menor, dessa forma, assim, um contra o outro. Tá bom? O próximo operador são os operadores lógicos. São aqueles que a gente utiliza quando vai fazer, por exemplo, a operação com conjuntos na matemática. O i, o ou não. O i serve para juntar, ele junta todas aquelas opções. O ou, ele serve para escolher e o não para negar. Só que na programação nem sempre é como a gente está vendo. O i, ele serve para que você junte duas sentenças, fazendo uma comparação. Você só faz aquilo se esta for verdadeira e esta for verdadeira. Por exemplo, quando eu peço permissão para meus pais. Se eu peço para os dois, eu só consigo a aprovação se os dois aprovarem. É um exemplo mais básico que eu consigo dar para o entendimento inicial. O ou é quando um ou outro permite. E o não é a negação, como a gente já sabe. Não, não pode. Na verdade, o não da programação, ele troca o sentido da verdade. Temos ainda o operador de atribuição, que é representado por uma seta para a esquerda. Tá? Essa seta para a esquerda é porque ele atribui um valor a uma variável. Tá? Toda variável, que é esse espaço reservado na memória, ela deve ser nomeada. Certo? Então ela vai ter um nome que vai estar recebendo o valor. Como eu falei, as variáveis têm que ter nome. E existem regras para a gente nomear. Tá bom? Por exemplo, ela deve ser o mais específica possível. Eu não devo nomear uma variável com uma letra. Letra A, letra B, letra N. Por quê? Porque durante o trabalho eu posso acabar esquecendo o que aquela letra significa. Ou até confundir com outra coisa. Certo? Então eu devo ser bem específico. Se é para guardar um nome, eu digo lá nome. Se é para guardar uma data, eu digo data de nascimento, de emancipação, data de emissão, no caso de um documento. Ela não pode iniciar com números, mas ela pode conter números. Eu posso ter, por exemplo, nota 1, mas eu não posso ter nota, porque ele não pode começar por número. Tá? Bem simples também. Não pode conter espaços. Essa de não poder conter espaços é simplesmente isso. Por exemplo, data de nascimento, ela tem que estar todo juntinho. Ela não pode estar separado. Se ela tiver um espaço, o programa que a gente vai trabalhar para fazer o nosso código vai entender como duas variáveis, ou três, né? No caso, data de nascimento. A gente só quer uma, que é a data de nascimento. Tá, beleza? Não pode conter espaços. Não pode conter também caracteres especiais. O que é um caractere especial? É aquilo que não é letra, não é de A nem a Z, né? Não é um número, não é de 0 a 9, é qualquer aquele outro. São acentuações, o sinal de arroba, o sinal de agudo, tá? Exclamação, interrogação, todos isso são caracteres especiais. Ele não pode conter no nome da variável, à exceção do sublinhado. O sublinhado é aquela linha que passa embaixo do número, que faz o sublinhado da palavra, né? Ele pode conter. Por quê? Porque ele vai fazer a conexão. Às vezes eu preciso realmente dar um espaço para poder melhorar a compreensão do nome da variável. Então, para esse espaço, eu utilizo o underline. Data de nascimento, eu preciso separar para entender? Data, underline, de, underline, nascimento. Dessa forma vai estar correta e vai melhorar o entendimento daquele nome de variável. Tá? Então, como nossa primeira aula é demonstrar os conteúdos básicos, né, os conteúdos primários da programação, a gente deveria conhecer o que é a lógica, né, presente no dia a dia, a lógica de programação, conhecer como é a organização lógica através de fluxogramas e pseudocódigo e conhecer o conceito de variáveis, seus tipos e os principais operadores.
Aqui estão as referências utilizadas. A gente vai utilizar a apostila do Rogério da Silva Batista, que está disponível no site do ETEC, e alguma leitura complementar, como André Luiz Vilar e Henrique Frederico, que é um livro da Pearson, de Lógica de Programação, certo? E um curso básico de Lógica de Programação, que é uma apostila disponibilizada pela Unicamp. Por aqui a gente encerra nossa primeira videoaula, né? Fiquem estudando.